E agora nós vamos detalhar essa questão aí do que Pedro está nos falando na sua primeira carta, não é? Do versículo, na sua primeira carta, capítulo 2, de 9 a 10. Então, vamos ver, detalhando o que é raça eleita, o que é sacerdócio real, o que é nação santa e o que é povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, raça eleita. 1 de Pedro 2,9. Raça eleita, a palavra no grego é genos. Genos. Eleita é eclecton. Tá bem? Eclecton. Que significa realmente povo escolhido. Então, a melhor tradução para eleita e para raça eleita realmente é povo escolhido. Raça eleita, povo escolhido. A humanidade está dividida em várias raças, como sabemos. E muitas sentem orgulho pelos seus ancestrais e os feitos no presente. A igreja deve sua existência ao fato de Deus a ter escolhido. Então, aqui, um detalhe importante é essa questão de, na natureza divina, nessa frase composta aí, raça eleita, nós temos, então, um resultado que é a eleição divina. Ou seja, a raça, ou melhor, a igreja, ela foi escolha de Deus. E isso ocorreu lá nos decretos divinos, antes da fundação do mundo. Então, Deus já tinha um plano, um propósito na escolha de um povo. E ele chama, então, de raça eleita, eclecton. É exatamente a palavra eleita. Nós temos essa palavra também ali na carta de Paulo aos Efésios, tá bem? Que nós fomos escolhidos para a glória de Deus. Então, a igreja, ela deve, ou seja, ela responde à sua existência ao fato de Deus a ter escolhido. Então, se não fosse uma escolha divina, a igreja não existiria nesses moldes que nós conhecemos de igreja. 3.2. Sacerdócio real. O sacerdote era alguém que ocupava uma posição honrosa e de responsabilidade, pensando então na função sacerdotal do Antigo Testamento, e que estava revestido de autoridade sobre outros. O sacerdote, ele se apresentava perante o povo com sua autoridade e representava o povo. O sacerdote era representante do povo perante Deus. Tinha o especial privilégio e responsabilidade de aproximar-se de Deus e falar e agir em favor do povo. Então, o sacerdote e também o sumo sacerdote, que tinha um papel mais relevante ainda, porque os sacerdotes, eles recebiam as ofertas, faziam ali o sacrifício, e o sumo sacerdote entrava além do véu com o sangue para o perdão dos seus próprios pecados, sumo sacerdote, e para o perdão dos pecados da nação, de todos os israelitas. Então, o sacerdócio no Antigo Testamento, ele é relevante, ele é necessário dentro daquilo que Deus planejou para a igreja. Então, sem o sacerdote, sem a figura, sem essa pessoa e sem o papel do sacerdote, não havia adoração, não havia sacrifício e, com sequência, não havia remissão de pecados. Naquela época, os pecados eram perdoados pelo sacrifício de um animal. Porém, agora, como o próprio autor da carta aos Hebreus nos diz, que nós temos um sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo para o perdão dos nossos pecados, e esse sacrifício do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, ele não se repete, ele realizou a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados de uma vez por todas. Sacerdote real ainda, veja, ainda que, ou melhor, aqui ainda é acrescentado algo novo a esse sacerdócio. É um sacerdócio real. E olha só, é real
porque serve ao rei. Essa ideia de real é de realeza. Bem, é real porque serve ao rei. E assim participa da sua natureza real. Então, logo nós participamos dessa natureza ao servir o rei. Então, veja que a igreja ela é extremamente relevante. É por isso que Jesus fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então, a igreja ela não é um povo qualquer, não. É um povo escolhido, é um sacerdócio real e serve a realeza, e por isso nós participamos dessa natureza. Então nós somos reais também, nós somos participantes dessa realeza. É real porque é serviço em prol do reino de Deus. A igreja está para servir a Deus. Então quando nós somos salvos, quando nós somos libertos do império das trevas para o reino do Filho de Deus, não é? Então, do império para o reino, então nós estamos agora debaixo desse reino. E nesse reino nós estamos servindo a Deus. No livro de Apocalipse, os cristãos são apresentados como participantes da realeza de Cristo. Aí você tem as passagens em Apocalipse e também podemos conferir segunda carta de Paulo a Timóteo 2,12. Nação santa. O que vem a ser, então, essa questão da nação santa? Essa nação santa aí refere-se a um grupo de pessoas. Nação é um grupo de pessoas. Isto é, um conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade humana por falarem a mesma língua e compartilharem uma cultura e uma história comum. Isso é a definição de nação. Então, nós, brasileiros, estamos numa nação. Então, nós falamos a mesma língua, temos o mesmo costumes, né? a mesma cultura, porque o Brasil ele está inserido nessa questão cultural, na questão nacional, e nós, então, fazemos parte desta nação. Então, é um grupo de pessoas. O Brasil tem milhões de pessoas. Muito bem. Então, nós temos uma nação. Agora, nação santa, veja só. Aos Efésios, o apóstolo declarou que a igreja tem um só Senhor, olha aí, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, de 5 a 6. Sendo assim, a igreja compartilha de muitas coisas em comum e por isso pode ser chamada de nação. Porém, não é uma nação qualquer. Então, na verdade, a igreja em cada nação, né, é uma, dizer assim, é uma parte da nação, porém essa parte é uma parte escolhida, é uma parte separada. Então vamos pegar a igreja no Brasil. Então, todos aqueles que são salvos no Brasil, formando uma igreja, tá bem? Então, dentro da população brasileira, de 200 milhões de habitantes, nós temos uma quantidade de habitantes que formam a igreja. Então, nós somos uma nação santa dentro de uma nação maior. Só que a nação maior é formada por ímpios, infelizmente. Então, nós estamos ali como uma nação menor. Nós somos aqui, vamos dizer, um subconjunto que está dentro de um conjunto maior para temperar esta nação maior. Então, é de nós, né, dessa nação santa, que é a igreja, e sai, então, a pregação do evangelho, a evangelização, para que os brasileiros, essa nação maior, possa ouvir de Cristo. Essa nação é santa, então a igreja é santa. Então não existe igreja que não seja santa, porque dentro desse conceito de santo significa que nós fomos separados. Então, para ser a igreja tem que haver a separação, e essa separação quem faz é Deus. Então essa nação é santa, porque o Deus que a escolheu é santo. Então há uma forte caracterização divina na igreja,
tornando-a santa, separada. A ideia bíblica de santidade de Deus é dupla. Primeiro, ela é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Então, veja só, há uma distinção da igreja em relação às outras criaturas. Exaltado sobre elas em infinita majestade. Então, a igreja, ela é um destaque. Então, quando nós olhamos a igreja dentro da ótica divina, ele vai ver a igreja, que são todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, todos remidos, ou seja, foram salpicados pelo sangue de Jesus. Então, Deus olhando para o planeta Terra agora, que é o conjunto de nações, ele vai ver os pontinhos vermelhos. Aqueles pontinhos vermelhos, na verdade, que Deus está vendo, é a igreja, cada um de nós, subjetivamente, lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Se juntar, nós vamos ter, então, um conjunto de pontos vermelhos remidos, distintos. Deus faz distinção entre sua igreja e os ímpios. Então, a igreja, ela é destaque na visão divina. E, em segundo ponto, ele não tem comunhão com o pecado, ou seja, a ideia bíblica, não é que a igreja ela é majestosa, ela é infinita, ela é distinta das demais criaturas, e por ser uma distinção que Deus faz, uma purificação que Deus faz, essa igreja, esse povo não tem comunhão com o pecado. Então, são duas características importantes. Então, todos aqueles que foram lavados, remidos e purificados se destacam dentro da raça humana. E esses que se destacam por causa do chamado de Deus, por causa da santificação que Deus realiza, esses também, eles não têm comunhão com o pecado. E aí vale uma reflexão pessoal e individual. Se nós, individualmente, amamos o pecado, temos comunhão com o pecado, é algo que nós precisamos refletir e analisar se realmente nós passamos pela experiência do novo nascimento, se realmente nós cremos em Jesus e se realmente somos salvos, se realmente fazemos parte desse povo. E aí, finalizando com a propriedade exclusiva de Deus. Quando é que algo nos pertence? Veja essa pergunta. Quando ganhamos, herdamos ou compramos esse algo, certo? Seguindo essa ideia, a igreja é propriedade do Senhor porque Ele nos comprou. Isso é o conceito de redenção. Lembram? Redenção é, na verdade, o resgate, é a compra, mediante o pagamento de um preço. Por isso que eu coloquei redenção em vermelho aí, para nos lembrar que o sangue de Jesus nos comprou. Então, Deus pagou um preço pela nossa redenção. Esse preço ele não pagou para o diabo. Importante nós entendermos que Deus não está nos comprando porque nós estávamos nas garras de Satanás. Não. Deus está nos comprando, nos tirando do pecado para sermos exclusivos dele. Isso é exclusividade de Deus. Então Deus nos compra com o seu sangue. Ele nos compra, ele paga o preço e ele nos redime, ele vai perdoar, vai nos lavar com esse sangue. E você vai observar aí que Pedro fala que nós fomos comprados, né? Não com ouro ou prata, mas com o seu precioso sangue. Então, o preço pago pela nossa redenção, para que fôssemos propriedade exclusiva de Deus, foi exatamente o sangue de Jesus. Então, qual é a ideia? De toda uma população, numa nação, ou vamos pegar agora a população mundial, hoje estamos com mais de 8 bilhões de seres humanos na Terra. Então, dentre esses 8 bilhões, Deus tem os seus escolhidos, e aqueles que ele escolheu, então ele pagou o preço, e os tornou, e nos tornou, como igreja, um povo comprado para ele, propriedade exclusiva dele,
para que possamos, então, glorificá-lo, anunciar, proclamar o Evangelho e a grandeza de Deus. Aqui, para finalizar, Cristo comprou os homens para Deus da terra. Então, aquela ideia do planeta, dentro do planeta ele compra alguns, Apocalipse 14, 3, de maneira que eles se tornam propriedade de Deus, livres da escravidão do pecado e da morte, do mal e do sofrimento que importunou a sua existência terrena. O preço da compra é o sangue de Cristo. Apocalipse, introdução e comentários de George Ladd, página 70. Então, essa frase eu peguei desse comentário aí. Conclusão, portanto, a natureza da igreja é expressa através de atos divinos ao elegê-la, santificá-la para o exercício de um sacerdócio real, exclusivo para ele, tendo como finalidade que essa igreja proclame a plenos pulmões as suas virtudes, para que Deus se torne conhecido através do seu povo.